Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista. Falar um pouquinho para vocês hoje sobre as arboviroses, tá? Principalmente o Oropush, né? Que é a última arbovirose que veio sendo noticiada na mídia, tá? Então, a primeira coisa, pessoal, vamos um pouquinho para a história e entender o que é esse saco de gatos, né? Ou melhor, saco de vírus, que se chama arbovirose. Então, as arboviroses, tem lá febre amarela, dengue, chikungunya, zika, Oropush, né, é um conjunto de vírus transmitidos por artrópodes, tá? E aí nós temos vários tipos de artrópodes, tá? Podemos ter moscas, mosquitos, carrapatos, todos esses insetos são passíveis de transmitir arboviroses, tá bom? Eh, vou botar umas fotos para vocês, no caso aqui do urupuche tem umas pequenas moscas que pode transmitir, mas tem insetos também, tem até pernilongos que pode transmitir o urupuche, né? E o que que esse vírus faz, assim, em termos de sinais e sintomas? Olha, os sinais e sintomas, do vírus, né, da infecção pelo Oropouche em humanos, ele é muito semelhante ao da dengue, tá? Ele é muito semelhante ao da dengue. Então cursa lá com febre alta, dor de cabeça, mal-estar, náuseas, vômitos, tá certo? O Oropouche ainda pode ter um acometimento do sistema nervoso central mais, exuberante, né, do que propriamente a dengue, né? E esse vírus ele foi encontrado a primeira vez em Trindade e Tobago, 1955, se eu não me engano, ele foi isolado. Em 1960 ele já tinha sido isolado no Brasil, tá, na floresta amazônica. Vou botar aqui na tela para vocês um gráfico do, acho que é do CDC americano, né, um mapa, mostrando os locais que tem os principais locais que tem o vírus Oropouche, né, nas Américas, né. Eh, ele é um vírus que, apesar de ter causado 2 mortes na Bahia em 2024, ele é um vírus que não costuma dar doença tão severa, tá. Então, ele nem perto chega à severidade, por exemplo, da dengue, tá, que é a arbovirose talvez mais disseminada aqui no Brasil, né, tendo surtos aí nos últimos anos e um surto crescente, né. O que que acontece, tá? Primeira coisa, tá, eh existe o ciclo desses vírus urbano, né, e o ciclo, selvagem. O ciclo selvagem é aquele ciclo que tem determinados artrópodes que passam esse vírus, no caso do urupuxo, por exemplo, alguns roedores ou bicho preguiça ou primatas não humanos, né, onde ele se perpetua, né. O que acontece é quando o ser humano retorna dessa mata, ele traz o vírus consigo, e aí sim artrópodes, né, por exemplo, mais bem adaptados à vida urbana, podem acabar fazendo a replicação desse vírus, que foi, por exemplo, o que aconteceu no Antigo Egito. No Antigo Egito, existia já a dengue, que junto com a Aedes aegypti, né, o odioso mosquito, é a tradução livre de Aedes aegypti, né, perpetuou, que, naquelas regiões do Egito houvesse dengue de forma, consistente, tá. Então, o Aedes aegypti é o principal vetor urbano da dengue. Por quê? Porque ele é um artrópode que se beneficia do urbanismo, ele é um artrópode que se adapta muito bem ao urbanismo, e isso perpetua, né, em regiões altamente, densamente populacionais, tá certo? Não vejo isso tanto acontecer com o Urupuxi, né, em grandes centros urbanos, tá, os artrópodes dele não são artrópodes, assim, tão bem adaptados como a Aedes aegypti realmente é. Pra vocês terem ideia, o Aedes aegypti veio, nas grandes travessias marítimas no século XVI, do Egito e se espalhou pelo mundo inteiro, tá, e virtualmente ele tem em quase todos os lugares do mundo onde tem uma temperatura ok para insetos, né. Então ele é um mosquito muito bem adaptado, e no momento que entra o vírus, que é muito bem adaptado esse mosquito com um ciclo, eh, entre animais, selvagens ou entre humanos em grandes populações, é claro que ele fica se replicando e se, transmitindo, de forma consistente para toda a população, tá certo? Eh Existem testes sorológicos, tá, para Oropouche, mas não são de fácil acesso, tá. Então, assim, na minha opinião, o que deve ser feito, já que a sintomatologia, pelo menos a inicial,
ela não é possível de ser distinguida da dengue, ou talvez do zika, ou talvez do chikungunya, né. O que que pode ser feito? Eu acredito que um paciente com uma suspeita de uma infecção por arbovirose, a primeira coisa que ele deva fazer é testar para dengue, tá bom? Existem testes para dengue muito bons em farmácia, onde captam o antígeno NS1, IgM e IgG para dengue, né? Um teste com 3 testagens, com sangue da ponta do dedo, tá? E é um teste bastante preciso. O NS1 ele positiva muito precocemente, tá certo que depois de alguns dias ele negativa, mas quando ele negativa, o IgM já positiva e na sequência o IgG. Então é de suma importância, né, no momento que tu se depara com um paciente, com suspeita de arbovirose, nós fazermos a distinção primeira se é dengue ou se não é dengue, tá? E isso eu falo para grande parte do Brasil, porque para outras partes do Brasil, como por exemplo nas regiões onde existe endemicidade para malária, o teste da gota espessa para malária tem que ser realizado em concomitante com o teste da dengue, dependendo do cenário epidemiológico que se tem nessa região onde o paciente está sendo tratado, atendido, tá certo? Para nós não podermos deixarmos passar na suspeita de um vírus um pouco mais raro e que tem uma benignidade muito grande em relação aos outros, nós não podemos deixar passar um diagnóstico nem de malária, nem de dengue, tá? Porque ambas têm tratamento, tá bom? Tratamento da malária com antiparasitários, ok? Aqui no sul nós não temos malária, mas na região norte é uma doença bastante comum, dependendo da região em que se habita. Mas nós temos dengue, nós temos surto de dengue todos os verões, até maio, junho talvez, nós temos dengue. E nós temos um surto de dengue que já vem se perpetuando no Rio de Janeiro pelo menos há 12 meses, tá? Então, como o teste da dengue ele é um teste ok, ele é um teste rápido, ele é um teste barato, tá? Esse é o primeiro teste que tem que ser feito. E estando esse teste negativo, aí sim tu evolui para uma investigação mais aprofundada, mas quando esse teste der positivo, você já sabe o que deve ser feito para tratar a dengue. Eu tenho um vídeo aqui muito bom que eu explico as terapias para dengue, as que são amplamente comprovadas, como soroterapia ou como ingestão de líquido em grande quantidade, como não usar remédios que ajudem a dengue, tá certo? E também terapias mais incipientes, talvez um pouco mais controversas, mas que têm seu espaço dependendo do número de dias da doença, né? Como o próprio uso do Montelukast, que diminuiu as chances de dengue hemorrágica, tá certo? Ainda referente aos casos de óbitos, 2 casos de óbitos investigados e confirmados no Brasil, sul da Bahia, se não me engano, com pacientes jovens que tiveram Urupuche, sem comorbidades, ainda está se tentando descobrir o que aconteceu, se existe uma suspeita que possa haver uma mutação desse vírus, uma adaptação no vírus que era amplamente selvagem e que está chegando nas grandes comunidades urbanas, né? Ou se realmente aconteceu alguma outra coisa ali em relação à infecção, talvez múltiplas, carga viral muito alta, talvez uma imunodeficiência das pacientes que não foi detectada nos exames iniciais, mas são os únicos 2 casos de óbitos por Urupuche até hoje identificados no mundo. E eu espero que a pesquisa genômica desses vírus possa ser feita com a maior brevidade possível e nós descobrirmos o que está acontecendo. Ainda em relação a tratamento do Urupuche, existe tentativas de se tratar casos mais graves com ribavirina, que é um antiviral, tá certo? Mas o grande consenso ainda atualmente é que talvez não exista um tratamento ainda efetivo descoberto para o vírus do Urupuche, tá certo? Em relação ainda a outros diagnósticos diferenciais, é claro que nós temos um diagnóstico diferencial de uma arbovirose gravíssima, tá certo? Que é a febre amarela, tá? Mas essa existe já uma vacina
amplamente difundida e utilizada, que provavelmente uma dose provavelmente dure a vida inteira, né, apesar de alguns recomendarem um reforço depois de 10 anos, mas uma vacina eficaz, tá? Uma vacina de vírus vivo, e aí entra o problema de se usá-las em imunossupresso, mas uma vacina que tem uma eficácia muito boa contra a febre amarela, que hoje no Brasil só existe em seu ciclo, né, selvagem. Não existe febre amarela, de transmissão de febre amarela consistente em zonas urbanas, nesse momento, né, em setembro de 2024, aqui no Brasil. Então, pessoal, esse foi algumas das arboviroses e uma proposta de fluxograma para se ver qual delas possa estar acontecendo, né, que é, por exemplo, se iniciar pelos testes daquilo que nós mais temos acesso, que tem o menor custo, como o da dengue, e depois evoluir para chikungunya, zika, enfim, oropuche ou outra zoonose ou outra arbovirose que se desconfie. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo.